Bem-vindos ao nosso estudo sobre os Nefilins, personagens misteriosos da Bíblia Sagrada. Nesta apresentação, exploraremos a força extraordinária e alegações de maldade associadas a eles, em uma jornada repleta de suspense e reflexão. Os Nefilins são mencionados em Gênesis 6.4 da Bíblia como gigantes que habitaram a terra antes do dilúvio. Vamos entender quem eram e por que eles despertam tanto interesse na Bíblia que sugerem que os Nefilins eram conhecidos por sua força sobre-humana. Abordaremos essas passagens e exploraremos como isso os destacou entre os seres humanos da época. Há relatos na Bíblia que sugerem que os Nefilins eram conhecidos por sua força sobre-humana. Quem são os Nefilins? Os Nefilins se destacaram entre os seres humanos da época principalmente devido à sua força e tamanho extraordinários, conforme mencionado nas Escrituras. A passagem bíblica que faz referência aos Nefilins é encontrada em Gênesis 6.4, NVI. Naqueles dias, e também nos anos seguintes, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Nessa passagem, os filhos de Deus são frequentemente interpretados como anjos caídos ou seres celestiais que se misturaram com as filhas dos homens, ou seja, mulheres humanas. O resultado dessa união foram os Nefilins, que foram descritos como heróis do passado ou homens famosos. Portanto, os Nefilins eram notáveis por suas características físicas excepcionais, que incluíam uma força e tamanho que os diferenciava da força dos Nefilins. As Escrituras também insinuam que os Nefilins podem ter praticado a maldade. Vamos discutir essas alegações e as interpretações que surgiram ao longo dos séculos. As interpretações sobre a natureza e as ações dos Nefilins variam entre diferentes tradições religiosas e estudiosos. Algumas interpretações sugerem que os Nefilins foram associados a comportamentos malignos, como opressão e violência, enquanto outras consideram que sua maldade pode estar relacionada à sua origem, que envolveu uma união proibida entre seres celestiais e humanos, líderes ou guerreiros poderosos. Alguns estudiosos argumentam que os Nefilins eram simplesmente indivíduos poderosos ou líderes influentes da antiguidade. Nesse contexto, a palavra Nefilim pode ser traduzida como gigantes ou homens de renome, e não necessariamente indicaria uma origem sobrenatural. Nefilins teriam vivido antes do dilúvio. De acordo com a narrativa bíblica, os Nefilins teriam vivido antes do dilúvio, mas não há uma data exata fornecida na Bíblia para esses eventos. O dilúvio é frequentemente associado ao reinado de Noé, e a datação do dilúvio varia em diferentes tradições religiosas e interpretações. Algumas estimativas tradicionais sugerem que o dilúvio teria ocorrido por volta de 2300 a.C. a 2400 a.C., mas essas datas são baseadas em cálculos e interpretações religiosas e podem não ser precisas do ponto de vista histórico ou científico. Os Nefilins, com sua força e alegações de maldade, permanecem como personagens misteriosos na Bíblia Sagrada. Independentemente das interpretações, sua história nos convida a refletir sobre nosso próprio caminho espiritual e os desafios morais que enfrentamos. Lembre-se de que a história dos Nefilins é objeto de interpretação e debate, e as visões sobre eles podem variar entre diferentes tradições religiosas e culturas. Respeitar essa diversidade de perspectivas é fundamental ao discutir temas religiosos e espirituais. Que a Bíblia Sagrada seja uma fonte constante de motivação, sabedoria e consolo em nossas vidas, guiando-nos para uma jornada de fé e amor. Que encontremos inspiração na história dos Nefilins, lembrando-nos de que, mesmo nas situações mais desafiadoras, a graça e o amor de Deus estão conosco. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém.
Crie um canal Dark e poste o seu primeiro vídeo, sem aparecer, apenas com o seu celular. Aqui você terá acesso aos quais apps mais usados pelos youtubers mais famosos para criar um canal Dark. Link na descrição.